Eu sou o pastor Odair Rossi, da Igreja Batista do Calvário, e quero desde já te agradecer pela sua atenção. Eu queria comentar com vocês algo que faz parte do meu ministério, faz parte da minha vida e tem feito parte da experiência diária. É a síndrome do medo. Interessante que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas têm medo de viver, têm medo de investir em si mesma porque o futuro está comprometido, elas têm medo de criar filhos porque não sabem que mundo esses filhos encontrarão. Eu vejo jovens com medo de se casarem até, de buscarem um relacionamento sincero, maduro, promissor, com medo. Eu nunca vi, como pastor durante todos esses anos, tanto medo estampado no rosto, na realidade e nas ações das pessoas das quais eu convivo, das pessoas das quais têm feito parte da minha vida. Mas nem tudo está perdido, nós temos uma saída na palavra de Deus. É na palavra de Deus que nós encontramos o remédio para o medo. Eu quero ler com vocês um versículo nas Escrituras, no Salmo 23, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei medo, porque tu estás comigo. Bem, eu já começo então a me sentir um pouco mais seguro e até aliviado pelo fato de saber que para que o meu medo saia, para que o meu medo seja equacionado, para que o meu medo seja retirado, está implicado em quem eu vou andar, com quem eu vou andar, quem é que anda comigo. Davi diz assim: eu não vou ter medo, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Ele se refere a Deus. Eu quero contar para você uma história de um grande pregador escocês, que quando menino, o nome dele, Guilherme McLaren, quando menino, o Guilherme foi trabalhar num povoado perto de sua casa. Não era tão perto que ele tinha que dormir no emprego de segunda a sexta. O fato é que ao regressar, ele teria que passar por um bosque. Aí é que estava o problema. Ele tinha medo, como qualquer criança que ainda não sabe nada sobre o medo, e acredita em lendas, acredita nessas coisas que as pessoas falam. Ele também, quando criança, ele passou a acreditar, somatizou essas histórias de tal maneira e passou a acreditar. E isso gerou medo. Bem, Guilherme trabalhou a semana toda preocupado com o regresso. Não era o fato de trabalhar, era o fato de regressar e passar por aquele bosque. Bem, chegou o final de semana. Chegou o sábado e ele se aprontou para voltar. E chegando na beira daquele bosque, ele começou a pensar que estratégia usaria para passar ali. Seria melhor passar correndo? Seria melhor ficar com os olhos entreabertos? Seria melhor ele correr e fechar um pouco os olhos ou abri-los? Bem, como qualquer criança, ele ficou tentando achar uma estratégia para vencer o medo. Nessa espera da escolha, ele escuta uma voz: Guilherme, era o pai dele. Ele disse: pai, o senhor está aqui? Ele falou: estou. Eu conheço os teus temores e eu vim para passar com você. Assim fez Davi. Por isso eu entendo que vencer o medo é uma questão de companhia. Eu entendo quando Davi diz: ainda que eu ande ou que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou sentir medo algum, porque tu estás comigo. Então, para vencer o medo, pressupõe uma escolha de uma companhia que vai nos ajudar a vencê-lo. Davi tinha muita experiência, várias experiências. Ele foi pastor e ele sabia o que é desfrutar da presença de Deus na vidinha dele de pastor. Ele tinha uma história, algumas experiências, e agora, quando novamente algo se apresenta provocando medo no coração dele, ele busca nessas experiências e diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque tu estás comigo. Eu digo a você, se você
souber fazer uma boa escolha, pela presença de Deus na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, nos seus negócios, saiba de uma coisa: todo esse medo, toda essa insegurança, Deus e somente Deus cuidará disso. Eu quero perguntar para você, que bosque te amedronta? Que medo é esse de enfrentar a vida? Que medo é esse de sonhar? Você não acha que já é tempo de você parar de engavetar seus sonhos? Já não é tempo de você parar de sonhar? As pessoas estão parando de sonhar muito cedo por medo. Eu digo para você, se você escolher o pastor desse salmo, eu te garanto que, como McLaren ouviu a voz do Pai, e com a companhia do Pai ele pôde vencer o medo, descobrindo que aquele bosque não poderia oferecer a ele nenhum mal. Você vai descobrir que você, na companhia de Deus, nenhum mal pode te atingir. E se por um acaso chegar à sua vida alguma fatalidade, ele vai te ajudar. Você sabe o que acalmou o coração de Guilherme McLaren? Foi ouvir a voz do Pai. E quando ele ouviu a voz do Pai, todo o temor saiu, toda a insegurança sumiu, todo medo foi embora. Ouça a voz de Deus. Dê atenção à voz de Deus. Que esse medo que tanto te assusta, tem pessoas hoje, amigo, que tem medo do medo, tem medo que, quando sentir o medo, como vai se sentir, como vai se posicionar. Eu digo para você, faça como Davi. Escolha Deus para passar esse vale com você. Escolha Deus para passar esse bosque com você. Escolha Deus para passar essa situação com você. É uma questão de escolha da companhia que nós vamos escolher para passar conosco. Muitas pessoas têm tentado passar os seus medos com outras opções. Eu estou te oferecendo a melhor. Não estou te oferecendo religião, estou te oferecendo a companhia de Jesus. Eu quero orar com você alguns segundos pensando nisso. Feche os seus olhos comigo. Deus querido, pedimos que o Senhor nos dê coragem para escolher a sua companhia. Porque ao escolher a sua companhia, certamente nós venceremos todos os medos, todos os bosques, todos os vales, desfiladeiros, as experiências da vida serão vencidas porque tu está conosco. Eu peço que Deus te abençoe, em nome de Jesus.